Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Alguém de vocês tem dor crônica e que permanece por muito tempo e por isso ficou até com vergonha de falar para os outros que está com dor? Ou também, por vezes, uma dor aguda? Essa sim, essa não tem como não falar. Mas tem muitas pessoas que se calam pela dor crônica que se tem. E aqui estou com o fisioterapeuta Rodrigo Radins. Ele é fisioterapeuta Rodrigo Radins e mais conhecido como o mestre, né? E quero dar aqui as boas-vindas a ti, Rodrigo. Obrigado. E também pelo teu tempo destinado para algo que nós vamos conversar agora. Vamos falar sobre dor crônica. Claro, não vai ser só dentro da fisioterapia, como também no geral, mas é muito importante esse tema para nós pegar e desenvolver e falar para o telespectador que está nos escutando. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Mais uma vez, muito obrigado, Douglas, pela tua oportunidade, né? Eu acho que é sempre válido a gente trabalhar em parcerias com as diversas áreas. É uma temática que a gente acaba trabalhando todos os dias na clínica e que se tornou um pouco a minha obsessão nos últimos anos, é tentar entender um pouco mais isso nesses 20 anos de carreira, né? Eu sempre gosto de voltar à história e tentar mostrar como é que eu fui cair na dor crônica, né? Então, eu fiz especialização em joelho e ombro. Aí depois eu fui trabalhar com esporte e eu tinha sucesso com os pacientes porque eram atletas. Aí no dia que eu me dei conta que boa parte desses pacientes acabavam melhorando porque eram atletas e a história natural estava do lado deles, aí começou a me gerar uma certa dúvida do que eu tinha que fazer. Aí eu fui estudar coluna, porque boa parte desses pacientes atletas me traziam seus pais com queixas de coluna. E depois eu acabei atendendo pacientes desses mesmos atletas com dores crônicas. Então, quando eu fui entender que eu percebi, né, na verdade, que eu não entendia quase nada de dor crônica e fiquei semanas sem dormir, e aí começou o meu estudo acerca desse assunto a partir de 2015. Então, nos últimos praticamente 6 anos eu tenho estudado isso e tenho trabalhado na minha prática diária, né? Eu atendo dentro do consultório, né, na clínica Cefas, onde 80% dos pacientes que vão lá têm queixas crônicas. Então, dor crônica, o que é, né? Dor crônica é toda aquela situação que ultrapassa 3 meses. Então, se a gente tem... Quantos pacientes devem estar do outro lado da câmera aí com dor crônica não sabem? Dor aguda é aquela que vai até 3 meses. Então, dor aguda a gente define geralmente aquela situação onde o indivíduo sofreu um trauma, caiu, sofreu um corte, fez uma cirurgia. Essa dor aguda, ela vai ter uma grande tendência de melhorar, porque os tecidos vão cicatrizando naturalmente. Então, a história natural está do nosso lado. Já a dor crônica, ela tem uma influência, ou acaba sofrendo uma influência dos níveis psicossociais, por exemplo. Um indivíduo extremamente ansioso, geralmente vai ter uma tendência a prolongar mais esses sintomas, né? Tanto por tempo, quanto às vezes por intensidade, ou quanto flutuação desses sintomas. Um indivíduo que está numa situação social desprovida, muitas vezes de questões financeiras, né, que possam ajudar na medicação, no tratamento, também vai ter uma tendência a cronificar. A gente acaba vivendo então uma epidemia muito grande da dor crônica. Hoje se tornou a situação com maior gasto no mundo, ultrapassando vírus, né, da AIDS, né, o HIV e câncer. Então, só no Brasil a gente estima que com dor lombar, que é uma situação, dor lombar crônica, desde 2012 já se gastou 2,2 bilhões de dólares numa década, né? Então, somando medicação, tratamento cirúrgico, né, fisioterapia, enfim, né, osteopatia, quiropraxia e principalmente exames de imagem. Então, Douglas, quando a gente vai pegar, né, hoje os nossos pacientes na clínica, a maior parte chega com sacolas de exames e eles chegam me dizendo, eu tenho uma hérnia de disco. E aí tu vai olhar, a hérnia de disco foi em 2012. Essa hérnia reabsorve. Ela tem grande chance de reabsorver. A estatística mostra, né, uma grande chance de absorção em um ano na casa de 70%, 80%, até 90%. Então, por que o paciente se apega tanto ao diagnóstico nessa situação, né? E sendo que ele está sofrendo, e ele tem dor, e eu acredito que ele tenha dor. Então, o que a gente acaba comentando com ele na clínica eu acredito na tua dor, tu tem realmente dor, mas não vem mais da hérnia. E aí cai as situações que a gente acaba chamando de dores lombares, por exemplo, inespecíficas. Onde o tecido, a gente já não consegue mais dizer quem é ou qual é o tecido que está gerando sintomatologia. E isso acaba gerando um estresse muito grande no paciente e nos profissionais que atendem esse paciente por uma questão de mercado. Infelizmente, hoje a gente vive uma pandemia de métodos, né? E todo mundo quer colocar o seu método acima do outro e o pobre do paciente fica cada vez mais para trás.
Então, o que a gente sugere? Você sugere que você procure um profissional que consiga fazer consultas longas, que você escute o paciente, que faça muitas vezes um esquema, né, ou uma avaliação mista, onde você tenha perguntas objetivas, onde você avalie os exames, a gente não está virando as costas para isso, mas que você escute principalmente o indivíduo. Até mesmo porque nessa anamnese ele vai trazer muitas informações preciosas do que aconteceu, como aconteceu, a dor, onde sente, e pelas situações de dores também, nem sempre as referências às vezes mudam, né? Os pontos gatilhos. Perfeito. Os gatilhos da dor, isso é outra coisa que gera dúvida, né, nos pacientes e nos profissionais. Para quem tem dor crônica, muitas vezes o frio, por exemplo, vai ser um gatilho, e para outros pacientes não vai ser. O que a gente acaba vendo é um combo, né? Eu gosto muito de usar o combo, né? É um combo de sono ruim, com sedentarismo, com orgânico ruim, onde a gente vai ter casos de obesidade, a gente vai ter hipertensão, a gente vai ter diabetes. Então esse é o paciente que mais eu atendo na clínica. Então ele tem dor crônica, mas na verdade ele está dentro de um orgânico ruim, e nem vou falar do psicossocial, né? Com altos níveis de ansiedade, de irritabilidade e muitas vezes de depressão. O que a gente acaba perguntando e às vezes recebendo essa resposta em quatro paredes é que existe um alto nível de irritabilidade por parte desses indivíduos, porque eles me comentam, é muito ruim ficar sentindo dor, então eu me sinto irritado. A partir disso ele vai acabar se isolando socialmente, ele vai deixar de ir a eventos da família, ele deixa de frequentar, né, restaurantes, ele acaba ficando muito mais em casa, muitas vezes porque essa dor impede ele de aproveitar, né? E a gente acaba tendo o termo, né, que a gente chama de anedonia, que é a falta de prazer. Então ele não tem prazer, e eu não estou falando de questões sexuais, estou falando de questões do cotidiano, do dia a dia. Então ele começa a enxergar a vida muito pior do que ela é. Sim. E aí que entra talvez a melhora da sintomatologia a longo prazo pela atividade física. Eu sei que tu já acabou entrevistando vários colegas, né, o Zadro e o Guilherme, sim, que abordaram muito bem a questão da atividade física, e eu acho que esse é o grande segredo, a gente entender que a dor ela foi construída com o passar dos anos. Ninguém chega com uma dor crônica porque começou há 2 semanas ou um ano. Na verdade, ela já vem preparando a onda há muito mais tempo, né? Então a gente vai olhar uma vida às vezes desorganizada, desregrada, né? Com excessos de bebida alcoólica, fumo, alimentação ruim. Ele entra a área da Grazi, que tu entrevistou, do Fidelis, claro, também. Uhum. E com certeza são situações pró-inflamatórias. Então a gente em nenhum momento está negando que o tecido não está contribuindo para isso. Mas o tecido é um pedaço desse tripé, né? As outras etapas são comportamentos ligados a questões psicossociais, como eu falei, alimentação e atividade física. Isso é outra coisa que a gente acaba vendo. Quase 80% dos nossos pacientes com dores crônicas não conseguem ter uma frequência adequada de atividade física. Mas eles têm frequência adequada de consultas médicas. Isso é engraçado, né? Eles têm periodizado consultas médicas com várias especialidades, mas a atividade física não entra nessa situação. Não entra. E aqueles pacientes que já chegam automedicados para ti, que isso aí pode camuflar muitas situações, com certeza tem muitos que chegam com anti-inflamatório, com analgésico. O mais difícil, Douglas, é justamente a gente conseguir fazer um desmame, claro, aí conversando com os médicos, né, os parceiros, para tentar programar um desmame dessa medicação. Porque no primeiro momento o analgésico e principalmente o anti-inflamatório, ele tem uma função essencial na dor aguda, ninguém nega isso. Porém, a longo prazo, a gente tem visto que boa parte das sintomatologias são amplificadas, elas aumentam com o uso de medicação. É como se fosse um efeito rebote, né? Uhum. Então, a gente acaba tentando planejar, organizando, ou planejando, como eu falei, né, um desmame dessa medicação, que pode durar meses e meses, junto com terapia, né, às vezes com psiquiatras, né, com médicos especialistas em dor. Mas, enfim, é um passo atrás a gente dá em cima da dor, né? Sim. A fisioterapia ela evoluiu muito e eu sei que tu saiu para fora agora, não faz muito tempo, para fora do Brasil, e que tu trouxe novidades aí também, né? Conhecimentos a mais, né? Eu gosto muito de falar da fisioterapia brasileira porque eu acredito que ela ainda é a melhor do mundo, né? E o pessoal acha que eu estou brincando quando eu falo isso, mas não é. A gente vê o modelo francês, onde eu fiz a minha primeira formação, e que ele trabalha muito em cima da postura, ou seja, toda a justificativa da sintomatologia do paciente é baseada na postura. Tu tem dor cervical é porque tu fica muito tempo com a cabeça inclinada. Tu tem dor lombar é porque tu é alto. Isso é anticientífico, não é assim que funciona.
Bom, a gente tem os americanos que trouxeram vários avanços na nossa área, mas o americano é muito rápido, ele faz consultas de 15 minutos, né, meia hora, aonde também ele acredita boa parte da dor do paciente à fraqueza muscular e a bloqueios articulares, né, onde a quiropraxia comanda muito, né, a linha da dor nos Estados Unidos. Então eu acredito que o brasileiro ele consegue pegar o melhor de cada área e transformar geralmente numa fisioterapia um pouco mais humana. Quando tu comentou da questão lá dos outros países, a gente acabou fazendo uma formação lá com o pessoal da Stanford, Dr. Sapolsky, que fala sobre biologia e bioquímica do comportamento, fantástico. E ele nos ensinou que a dor do indivíduo, para a gente entender a dor do indivíduo, a gente não adianta perguntar hoje. A gente tem que entender o que ele fez uma hora atrás, um dia atrás, uma semana atrás, um mês atrás, um ano atrás, 10 anos. Aí a gente pode opinar sobre o que eu acho que tu pode ter. Então isso para mim foi o mais agressivo em relação à minha prática, porque eu tinha uma tendência de fazer questionamentos nos últimos dias, desde o evento, desde quando começou. E quando a gente começa a olhar para trás, a gente também entende que o cérebro ele dá tilt. A maior parte dos pacientes que têm dores crônicas, eles não têm uma memória boa. Né? Para quem está do outro lado da tela e tem dor crônica, eu tenho certeza que deve estar pensando já a minha memória não é mais a mesma, eu tenho esquecido dos eventos que aconteciam, na verdade eu não lembro direito quando que ocorreu, e isso são falhas que a gente tem neurológicas, né? de impulsos elétricos dentro do nosso cérebro, químicos, né? Onde eu não consigo mais buscar a informação que eu quero, a correta, mas sim um padrão de informação geralmente vinculado a questões negativas. O paciente tem dor crônica, ele consegue lembrar muito bem do que foi feito lá atrás negativamente, mas ele não consegue lembrar do que aconteceu de bom na vida dele. E isso tem muito a ver com uma área que é o nosso porão das informações, das nossas memórias, que é o hipocampo. Se demonstrou que pacientes com dores crônicas, eles têm um hipocampo, um pedaço dele deixa de funcionar e ele só joga informações negativas para cima. Será quase como se eu fizesse a analogia, Douglas, vamos lembrar dos últimos meses que aconteceu e tu só conseguisse lembrar de coisas negativas. Né? Talvez o pessoal da terapia, da psiquiatria consiga entender melhor isso, né? Da prática do dia a dia deles, mas a gente acaba vendo isso na nossa prática também. Né? Estão gostando? No segundo bloco tem mais. Eu também estou gostando muito. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então, falando sobre dor crônica, mitos e verdades. E o Rodrigo Radins, ele falou da questão do tempo e da memória. Você sabe o que aconteceu há 10 anos atrás contigo e tudo até hoje, aquele que tem dor crônica, todos os passos, 10 anos, um mês, 10 dias, porque mexe realmente com a memória, né? Com a memória. E além do mais, a informação que tu falou do hipocampo, dele largar só informações negativas. Isso atrapalha muito também. Então essa é a grande dificuldade, né, Douglas, que a gente tem hoje de conseguir manejar esses indivíduos. Para quem tem dor crônica, eu uso um termo que às vezes é perigoso, né, que a gente chama de fracasso. O fracasso, na verdade, ele vem muito linkado à nossa velocidade, à nossa pressa de tirar os sintomas. Então hoje a gente acaba percebendo que os pacientes, eles nos procuram, né, procuram os profissionais e eles gostariam de uma técnica que apagasse a dor deles. E não é assim que funciona. A gente tem que, na verdade, ressignificar a dor. E ressignificar a dor significa entender, por exemplo, que uma dor cervical que eu tenho, ela aparece quando eu estou cansado. Mas essa mesma dor cervical, ela aparece quando eu estou estressado. E essa mesma dor cervical, ela acontece quando eu estou com fome.
Né? Então, isso é uma pergunta que a gente acaba fazendo com os nossos pacientes, qual é a hora que mais aparece a tua queixa? O paciente que fala assim, eu tenho dor 24 horas, esse paciente realmente ele é mais difícil de manejar, porque eu vou precisar muito do psiquiatra. A minha área não vai conseguir ajudar tanto, porque um cara que tem dor 24 horas, né, na verdade tem algumas questões de comportamento envolvido. Mas a maior parte dos nossos pacientes, eles falam, não, eu acordo bem e lá pelo meio-dia começa a minha dor, à tardinha começa a minha dor. Então eu sempre brinco, né? Eu tenho uma dor cervical que eu manejo muito bem ela com atividade física e que eu percebo que quando eu estou extremamente ativo fazendo atividade física, eu fico meses sem tomar um analgésico. Mas essa minha dor cervical, quando chega no final do meu dia, eu estou cansado e eu começo a querer ir embora da clínica, ela aparece. Então eu entendo que ela é um alerta. Mas, por quê? Porque eu estudo isso, então eu não estou preocupado com ela. Eu chego em casa, né, converso com a minha família, tranquilo, e ela desaparece. É diferente de um paciente que tem dor crônica que não foi informado desse jeito. Ele foi informado que ele tem uma hérnia, que ele tem uma artrose, e que se ele se mexer demais, ele vai parar numa cadeira de rodas. Aí que estão os mitos. Exato. Né? Isso que a gente chama de nocebo. Nocebo é toda a informação negativa que foi passada para ti. Alguns nocebos são verdadeiros, né, como traumas, né, por exemplo, mas a maior parte das dores crônicas, o repouso não ajuda. E é o que a gente vê hoje dos nossos pacientes, é o contrário. O paciente ele fica em repouso esperando que a dor vá embora. Ela não vai embora. Olha aí. Ela não vai embora. Né? Que informação, hein? Então, o que a gente, acho que aqui é o espaço, né, mais uma vez agradecendo, é o espaço para a gente poder chamar os profissionais e fazer um grande mutirão diário acerca desse paciente sem dor crônica, incentivar que esse indivíduo, em vez de ficar no sofá, muitas vezes recluso ou afastado da família, que ele vá para os estúdios de crossfit, que ele vá para as academias de musculação, que ele vá para a natação, que ele vá para o pilates, que não existe hierarquia da atividade física. Esse é outro mito que você tem. Né? As pessoas têm medo do impacto. O nosso joelho foi feito para aguentar mais de meia tonelada. Não vai ser fazer meia dúzia de agachamento que vai fazer lesão. Né? Agora, se eu quero me esconder atrás da dor, aí eu estou jogando, né, gasolina no fogo. Mas se eu quero me esconder atrás da dor, a dor crônica é um prato cheio para eu não sair de casa. Né? Então eu tento incentivar o paciente que, num primeiro momento, ele vai precisar de um fisioterapeuta, ele vai precisar de um psiquiatra, ele vai precisar de um terapeuta, ele vai precisar de um dentista, ele vai precisar de um personal trainer, não tem problema. Ele vai precisar de um profissional para acompanhar ele. Mas logo depois que ele começa já a entender o sistema, ele tem que ter autonomia para poder caminhar na rua, né, ir nos clubes que a gente tem recreativos na cidade, né, bater uma bola de fundo, um paredão. Isso não vai destruir o corpo dele, mas no imaginário dele sim. Porque ele vai lembrar daquela vez que ele foi jogar uma partida lá na outra cidade e a lombar deixou ele na mão. Eu acho que essa é a grande sacada. A dor, ela geralmente está linkada a um episódio frustrante. Eu me planejei tanto para sair de férias e tive uma crise lombar, como a maior parte das pessoas vão ter. 80% da população vai ter dor lombar e ela vai passar. Agora, se eu tenho dor lombar linkada a um trabalho que eu não gosto, a um período de sono, a um período de estresse, essa dor gruda, que nem um velcro, lá no nosso cérebro. E ela começa a se reproduzir sem a gente precisar mais de gatilho. Isso é a coisa mais fantástica que Geração tem. do medo. Porque a partir disso eu tenho medo, eu tenho cinesiofobia, eu tenho medo de fazer movimentos, eu tenho medo de enfrentar, enfim, né, movimentos e tal. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Mas que maravilha, hein? Olha só a quantia de informação que vocês estão tendo do mestre. Além disso, a fisioterapia também, ela tem hoje um novo conceito, vamos dizer assim, que ela está muito junto com profissionais da áreas afins dentro de uma clínica. Assim como tu tens, né, vários colegas, e somado mais também a medicina, a odontologia, por exemplo, disfunção temporomandibular, né, que o especialista em DTM e o fisioterapeuta, ambos eles fazem um trabalho de cura, de melhoramento, né, dessa disfunção. Além disso, na parte ortopédica também. E o que tu falaste agora, né, da pessoa, né, que quer ficar sentadinha ali, esperando com que passe a dor, e o corpo é movimento, né, e dessa questão do joelho aguentar 500 quilos, tem muitas pessoas que têm problemas no joelho, principalmente quando ficam mais velhas, claro, né, com mais idade, vamos dizer assim, e sobrepeso. E aquele peso está em cima desses joelhos. O que tu tem a falar sobre isso? Perfeito, Douglas. Assim, quando a gente fala de fortalecimento muscular e as pessoas têm um certo medo da academia, eu relaciono duas coisas extremamente importantes para a musculatura do quadríceps. A musculatura do quadríceps é esse músculo da frente da coxa.
Um estudo canadense, que é antigo, de 2009, ele foi revisado agora em 2020, ele mostrou que indivíduos que têm fraqueza de quadríceps, eles aumentam em até 3 vezes a chance de ter diabetes. Então, fraqueza muscular está ligado a longo prazo a diabetes, não só a alimentação, né? Então, a gente tem um link aqui das áreas, do Zadro e do Fidelis, mais uma vez, né? E da Grazi. Então, alimentação com fortalecimento muscular. E também se mostrou, um estudo da semana passada, que indivíduos que vão ter quadros dolorosos de artrose, vale lembrar que a artrose nem sempre, aquele joelho que está um pouquinho mais torto e mais inchado, vai gerar dor, mas indivíduos que têm fraqueza muscular vão ter mais sintomas. Então, pensando a longo prazo, se vocês querem evitar de ter dor crônica, acho que isso não é mito, isso é verdade, a gente tem que construir o nosso corpo de novo. Independente se tiver 40 anos, 50 anos, 60 anos, tem que tentar movimentar para prevenir tanto diabetes, né, quanto queixas dolorosas no final da vida por questões articulares, fortalecendo a musculatura. Uhum. Pacientes oncológicos? O paciente oncológico ele acaba sendo um grande desafio, Douglas, porque ele já tem todo o sofrimento psíquico pela questão dos tumores e tal, né? E além disso, pela questão da medicação. A gente tem visto que muito dessas medicações acaba gerando um padrão de dor neuropática. E essa dor neuropática é aquela dor mais irradiada, por exemplo, né, mulheres que fizeram cirurgias de mama, além do esvaziamento dos linfonodos e tal, ela tem uma tendência a ter dor irradiada. O indivíduo que fez, por exemplo, cirurgias e tratamentos para tumores de intestino também tem uma tendência a ter dores irradiadas para as pernas, né? Então esse é o grande desafio. Falando de todos os tipos de dor, hoje a gente tem dor aguda, que é a dor nociceptiva, que a gente chama, que é o tecido gera mais dor do que especificamente o cérebro nesse momento. Depois de 3 meses a gente tem uma transformação desse cérebro com áreas de atrofia, sim, algumas áreas atrofiam e outras hipertrofiam, como a amígdala central e a ínsula. Então o paciente que tem dor crônica é um desafio para quem está do outro lado da tela. Ele sente cheiros mais do que a média, ele se irrita com barulho quando entra no carro, desliga o som, a luz incomoda, o ventilador direto no corpo incomoda, então ele fica mais sensível aos estímulos externos. Isso é uma hipertrofia da ínsula, que é uma estrutura que a gente tem no cérebro que serve, ela é boa, mas ela serve para a gente ter controle do que está vindo de fora. Então isso a gente chama de amplificação de sintomas, amplificação de sentidos, né? Sim. A amígdala, que tu comentou sobre a dor, a amígdala é a da raiva, é a amígdala central, né? Ela é raiva, ela é a tensão, ela é o medo, ela é a fobia. Então o indivíduo que tem dor crônica, ele tem uma tendência a ter isso. Então a gente tem mudança de comportamento a partir da dor. Mas também vale lembrar que a gente pode ter comportamento que levou à dor. A gente não sabe quem veio primeiro. Mas é uma sopa interessante, né? Tudo com isso. certeza. E os tratamentos com traumas de acidentes? Acidentes seja de carro, seja de moto, que são aqueles que primeiro a parte ortopédica pega placa direto, depois remove e deixa para fisioterapia. Uma questão que eu vejo é a situação do paciente ser paciente, para que com seu desenvolvimento do tratamento fisioterapêutico, obtenha resultado bom e que vá passando aos tempos, porque tem uns que até perdem tato. Sim, né? Sim. A gente tem, por exemplo, no caso da ortopedia, é perfeito o teu exemplo, esse é um caso de dor nociceptiva, onde você tem um trauma, o indivíduo fez uma lesão no fêmur, fez uma lesão nas costelas, ou seja, o tecido está mandando informação para o cérebro dizendo eu estou alterado, tem líquido aqui. À medida que vão se passando, e aí tu começa a tomar medicação, você faz uma fisioterapia mais light, você tem um repouso com cuidadores e tal, esse é o momento de calmar a dor, de assoprar, como eu digo, né, o tecido, de embalar o tecido. A partir de 2, 3 meses, dependendo de como foi a situação, fiquei muito tempo acamado, não pude trabalhar, perdi muito dinheiro, enfim, a minha família me abandonou, aí amplifica essa dor. E aí tu modifica, tu sai da dor nociceptiva e tu cai na dor nociplástica, que é a crônica. E aí a gente não sabe o que fazer. O desfecho da dor crônica é uma grande dúvida. A gente tem milhares de finais possíveis, mas eu acho que é interessante os profissionais entenderem isso. Sim. Rodrigo, dentro de uma tamanha casuística que tu já tens dentro, né, da tua experiência, já teve casos assim que já foi dado por vencido e tu conseguiu reverter? Que mais te tocou e que mais assim te trouxe uma alegria muito grande de fazer com que aquela pessoa ela retornasse
mais reabilitada e que tivesse sua qualidade de vida melhor e que hoje, até hoje, tu vê ela bem, né, disposta e tudo. Eu divido assim, ó, nesses 20 anos de carreira, os meus primeiros casos, muitas vezes eu peguei casos difíceis de cirurgias, de complicações cirúrgicas. O cara operou 1, 2, 3 vezes. Eu tenho um paciente que fez 3 vezes o mesmo Aquiles, ele rompeu 3 vezes o mesmo Aquiles. E eu conversei com ele a semana passada e até hoje ele é meu paciente. Então, são coisas que me deixam feliz, né? Porque o indivíduo esteja numa situação difícil e continua apostando, né, na minha vontade e tal. Então, isso é uma situação, mas é cirúrgica. Então, eu valorizo esses casos, mas eu valorizo muito o indivíduo crônico que não saía de casa e hoje corre uma maratona, por exemplo, né? Os caras estão correndo maratona. Mas só foi possível, e eu fui um pedacinho da história, só foi possível porque a gente tinha uma equipe de parceiros, né, ortopedistas, psiquiatras, nutricionistas, que falavam a mesma linguagem. Então eu bato muito na tecla de conversar e trabalhar nos bastidores. Nos bastidores significa chegar em casa à noite, e deve ter colegas olhando, né, esse programa também, que às vezes o cara não quer mais falar sobre o paciente, mas é necessário continuar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia nos bastidores para que todo mundo fale a mesma linguagem. E aí o paciente vai ter confiança. Se a gente não conversar nos bastidores, cada profissional fala uma coisa pelo nosso viés financeiro, né, mercadológico, enfim, metodológico, e o paciente fica trocando de galho em galho. Sim. Então, esse é meu dia a dia, mas eu coleciono fracassos, não vão achar que não, né? Com certeza. Em situações onde eu não estava pronto, né? É fracasso e aprendizado, né? Com certeza. Fracasso e aprendizado e a curva vai melhorando, né? Estão gostando? Mas antes de terminar essa entrevista magnífica com o Rodrigo, eu sempre peço que deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, terceira vez, né? Agradecendo. Fica a mensagem para quem tem dor e dor crônica, que o nosso corpo foi feito para se mexer. E ele é muito mais forte do que a gente imagina. Mas nem sempre a nossa vida tomou o rumo que a gente queria, seja profissional, seja familiar, né? Seja de relacionamentos. E muitas vezes isso vai estar por trás da nossa dor. Valorizem o corpo de vocês, construam o corpo de vocês, prestem atenção no corpo de vocês, mas judiem dele. A gente chama de resiliência tecidual. O nosso tecido precisa ser exposto cada vez mais, com mais carga, com variação de cargas e tempo. E no final da história a gente vai ser idosos, ativos e pouco queixosos. Um abraço. Que maravilha, hein? Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por participar do programa Fala Doctor. Aqui está o Doctor que fala para vocês. E com certeza, todo movimento, ele merece um agito. E como as pessoas querem um movimento hoje em dia, né? De pegar e estar mais ativos, dinâmicos. Vejo aí pessoas da terceira idade com 80 anos, bem ativos. E que isso faz parte de uma qualidade de vida. E o nosso programa tem como objetivo levar bem-estar, saúde e qualidade de vida. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado. E quero desejar uma excelente noite e até a próxima.